Olá, seres humanos! Aqui é a professora Camila Bahia e estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Você já deve ter percebido que os seres humanos produzem vários tipos de sons e alguns deles, combinados, trazem significados. É a partir dessas combinações que surgem as palavras. E é isso que vamos estudar na nossa aula de hoje, fonema e letra. Observe esses elementos. Visualmente, eles são diferentes entre si, mas em termos de sons, observe. A. O som dos três elementos são iguais. Chegamos a uma conclusão. Em termos de visual, são diferentes, mas o som é o mesmo. Na língua portuguesa, chamamos fonema o som produzido nas palavras. Letra ou grafema, a representação visual ou escrita destes sons. Com base no conceito de que o fonema é o som, é a representação do som, e letra ou grafema é a representação escrita ou visual, voltemos ao nosso exemplo anterior. Observe que os elementos possuem o mesmo som, ou seja, são iguais no fonema. Porém, a escrita é diferente. Então, eles são diferentes na letra ou grafema. Para diferenciar os fonemas das letras, usamos a forma a seguir. Usamos as letras entre barras para significar o som das palavras. Observe a palavra caneta. A palavra caneta possui 6 letras ou grafemas. Sonoramente, ela é representada entre barras, caneta, e possui 6 fonemas. Observe que a letra C é representado pela letra K. O fonema K é representado pelo K entre barras. Existem algumas palavras que possuem o mesmo número de letras e de fonemas. É o caso da palavra caneta, como vimos no exemplo anterior. Mas existem outras que o número de letras e de fonemas são diferentes. É o que vamos ver a partir de agora. Vejamos a palavra táxi. A palavra táxi possui 4 letras ou grafemas. Neste caso, se formos fazer a representação dos sons produzidos por essas letras, observe aí. Táxi, táxi. Perceba que o X é representado pelo K e pelo S, porque ele produz esse som, que si. Por conta dessa produção de sons, dizemos que a palavra táxi tem 5 fonemas. Neste caso, a palavra táxi possui um número de fonemas maior que o número de letras. Vejamos a palavra cachorro. A palavra cachorro possui em seu total 8 letras, mas se fizermos uma representação dos sons de cada uma dessas letras, vamos perceber que ela possui apenas 6 fonemas. Por que isso acontece? Porque as letras C e H são representados pelo X, fazendo o som de show. Em compensação, as letras R repetidas na palavra cachorro são representados pelo R maiúsculo, porque também possui o som de ro. Neste caso, percebemos que o número de letras é maior na palavra cachorro do que o número de fonemas. Ou seja,
As palavras podem possuir o mesmo número de letras e de fonemas, como vimos no exemplo da palavra caneta. Podem ter também um número de fonemas maior que o número de letras, como vimos no exemplo da palavra táxi. Ou até mesmo possuir um número de letras maior que o número de fonemas, como vimos na palavra cachorro. Bem, agora que já conhecemos os fonemas e aprendemos a diferenciá-lo das letras, vamos passar a conhecer os tipos de fonemas. Para começar, vamos dividi-los em 2 grupos. O primeiro grupo que iremos estudar é as vogais. As vogais são caracterizadas pela livre passagem do ar nas cavidades bocal e nasal, ou seja, não há interrupção brusca na passagem do ar para a produção dos sons vocálicos. Para isso, vamos fazer um teste. Observe a passagem do ar quando você pronuncia as seguintes vogais. Repita comigo: A, E, I, O, U. Perceberam ao pronunciar as vogais que o ar passou sem nenhum tipo de interrupção? Já o segundo grupo se diferencia das vogais justamente nesta característica: as consoantes. As consoantes são caracterizadas a partir da interrupção da passagem do ar, ou seja, para os sons consonantais serem produzidos, o ar precisa ser interrompido em algum momento da fala. Mas atenção quanto aos fonemas consonantais. Os fonemas consonantais só podem ser percebidos a partir da combinação com um fonema vocálico, formando assim uma sílaba. Veja o exemplo: P mais A, pá. Curiosidades. Na língua portuguesa não existe sílabas sem vogais. E só existe uma vogal em cada sílaba. Isso mesmo, só existe uma vogal em cada sílaba. Nos casos em que ocorre mais de uma vogal, é porque apenas uma é vogal realmente e as outras são chamadas de semivogais. Mas disso trataremos em um outro momento. Então, seres humanos, estamos aqui encerrando mais uma aula de língua portuguesa. Espero que este assunto esteja bombando na sua cabeça, que você tenha realmente entendido. Muito obrigado por assistir, um forte abraço a todos e até a próxima aula.